Vai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, eu na aula de terça-feira, né, mostrei para vocês o conceito das somas de rima como uma discussão para introduzir o conceito da integral definida, né? Então nós vimos alguns exemplos de cálculo de somas de Riemann para valores crescentes do n, né? E nós vimos que, à medida que a gente vai aumentando o valor do n, e eu usei como exemplos nos cálculos potências sucessivas crescentes do 2, né? Isso é uma forma fácil de visualizar o crescimento do número de pontos, usando a regra do ponto médio em cada subintervalo da partição dos intervalos considerados. Nós vimos nos exemplos que as somas de Riemann vão se aproximando de um valor e até que para um certo valor de n, né, bastante elevado, ela estaciona ali, né, porque a gente observa a convergência para o valor exato, digamos assim, né, da integral definida, que é o conceito que está sendo trabalhado nesse processo de limite, né. Então, o processo de limite deve ser entendido como um processo natural de definição de muitas das quantidades que são vistas, né, no cálculo, tanto o cálculo diferencial quanto o cálculo integral, né. Vocês já viram, por exemplo, lá na definição de derivada, a derivada de uma função é, por definição, um limite, tá? É o limite do quociente das razões incrementais, né, ΔF sobre ΔX, quando o ΔX tende a zero, né, que corresponde geometricamente à inclinação da reta tangente à curva em cada ponto, né. E tem inúmeras aplicações, nós vimos neste semestre, aqui no início, né, algumas aplicações no cálculo aproximado usando a aproximação linear e a diferencial. O cálculo integral, né, que nós vimos inicialmente a integral indefinida, que pode ser entendida e é interpretada como a operação inversa da derivada, vai servir para resolver outros tipos de problemas, né? E um dos problemas que ele resolve, né, a gente vai ver aqui alguns exemplos, é o cálculo da área de regiões planas. Dentre estas regiões estão aquelas que a gente pode calcular mediante as fórmulas elementares da geometria, né? Quais são as fórmulas elementares da geometria que eu me refiro? Área de um retângulo, área de um quadrado, área de um trapézio, área de um círculo, ou de um semicírculo, ou de um setor circular. Essas figuras geométricas planas, todas têm uma fórmula de cálculo da área identificados alguns parâmetros, né? Por exemplo, para eu saber calcular, para eu poder calcular a área de um retângulo, basta que eu conheça as dimensões da base e da altura, né? Por exemplo, nessa tela do zoom aqui, né, a nossa imagem aparece limitada por um retângulo, certo? Então, se eu quiser saber a área daquela porção ali da tela, né, eu vou lá, meço as dimensões daquele retângulo e tenho a área daquela região plana ali, certo? Agora, observe, se eu pegar uma região qualquer, né, do plano, como uma limitada por uma exponencial, uma curva que seja uma parábola, por exemplo, que limite lá uma porção do plano, eu não vou conseguir calcular a área de tais regiões usando essas regras conhecidas como fórmulas elementares da geometria,
e aí eu preciso usar outros recursos, né? E existem, evidentemente, várias outras interpretações para o significado de uma integral definida, né? Então, eu posso dizer para vocês que, de certa forma, o cálculo da área dessas regiões serviu como uma motivação histórica, né, para o próprio desenvolvimento do conceito, né? Eu posso calcular um volume, né, de um sólido, por exemplo, usando o conceito da integral definida. Imagina se eu quiser calcular o volume dessa garrafinha aqui, né, essa garrafinha de água aqui. Certo? Então, vocês vejam pelo formato aqui, né, desse objeto, que não é uma tarefa fácil calcular o volume, porque essa garrafinha não tem um formato que eu possa encaixar nas fórmulas elementares conhecidas de cálculo de volume, né? Não é um cilindro circular, certo? Mas observem que se eu fatiar aqui, ó, fizer várias fatias, né, nesse sentido, tá? Cada uma dessas fatias será aproximadamente um cilindro circular reto, certo? Então, se eu somar as áreas dessas pequenas fatias, eu terei uma boa aproximação, desculpe, os volumes, né, dessas pequenas fatias, eu teria uma boa aproximação do volume da garrafa como um todo, né? Então, existem esse conceito, né, de cálculo por aproximação, ele está presente naturalmente na resolução desse tipo de problema, né? Uma outra aplicação bastante importante que a gente observa aqui no cotidiano, né, na nossa vida, é quando a gente vê essas alças que ligam uma grande avenida a outra. Tem uma alça ali, por exemplo, quando a gente passa ali na esquina, no cruzamento, né, da Ipiranga com a Cristiano Fischer ali. Quando a gente vai no sentido bairro-centro, né, se eu quiser fazer o acesso à Avenida Ipiranga, eu tenho que fazer aquele contorno para aquela alça ali, né, que passa, que inicia logo após o cruzamento, para quem vai no sentido bairro-centro. Aquela alça ali, ela tem o formato de uma curva, que é aqui nos manuais aí da construção de estradas e de avenidas, né, ela tem um nome, chama espiral de Kearney, né, e para eu calcular o comprimento daquela curva, eu preciso calcular uma integral definida que só pode ser avaliada por somas de Riemann, tá? Então, esse é um exemplo, né, de uma aplicação de somas de Riemann que serve para calcular o comprimento, né, daquela curva ali. E isso é muito importante, né, para calcular o comprimento, né, pessoal, porque nos projetos, né, que ficam documentados, né, esta informação é importante, porque o comprimento influencia no traçado da curva, que leva em conta várias questões, o conforto e a segurança do motorista. Na verdade, a segurança vem em primeiro lugar. O traçado ele não pode ser um traçado muito acentuado, né, porque isso pode provocar acidentes, dependendo da velocidade que a pessoa entra ali. Então, esse é um cuidado que, quando não existem obstáculos naturais, né, podem ser levados em consideração no traçado dessas curvas. No traçado de rodovias, né, em geral, esta curva chama espiral de Kearney, ela é uma referência, né, para construções desse tipo, e o cálculo desses comprimentos, né, de curvas ou traçados de curva, um pedaço de uma curva, é feito por somas de Riemann. Então, nós vamos ver na aula de hoje, né, continuar trabalhando com o conceito das somas e vamos já passar para a definição da integral definida, né, que é naturalmente a sequência desses conceitos que nós estamos trabalhando. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre alguma dúvida aí das aulas anteriores. Tá, deixa eu ver. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui. Então, eu vou reforçar aqui, ó, o plano de ensino, né? O plano de ensino de cálculo 2, turma 138, está disponível aqui. Quando vocês clicam ali, ele abre esse arquivo, né, onde estão as informações da turma, da disciplina, né, algumas informações sobre método objetivo, metodologia da disciplina, que estão disponíveis ali, onde eu cito que eu vou lá usar o livro texto do Anton, né, e como livro de referência,
tem a forma o sistema de avaliação, tem aqui o cronograma que, evidentemente, né, a gente pode ter alguma alteração em função dessas circunstâncias que a gente está trabalhando, isso é natural. Tem as referências bibliográficas, né, e lá no final estão os exercícios indicados, né, sobre os diversos assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Então, integral definido eu não consegui preencher, mas o teorema fundamental do cálculo, que é o que a gente vai trabalhar hoje, vai estar marcado ali. Então, inclusive, eu enviei para a monitora, né, a Bruna, né, que vai atender vocês, né, dentre as questões envolvendo exercícios, né, resolução de exercícios para tirar dúvidas. Então, eu enviei esse material aqui, tá, onde estão indicados os exercícios de cada um dos assuntos, ó, que a gente vai trabalhar aqui ao longo do semestre. Então, evidentemente que o objetivo é facilitar, né, organizar o tempo de todos aí, porque a agenda de todo mundo é bastante apertada, né, pessoal? Então, a gente tem que ter organização para conseguir atingir os objetivos, né? Então, está aqui tanto os exercícios indicados do volume 1 como do volume 2. Né? Certo? Também aqui no Moodle, né, tem o link permanente do livro, né, então vocês clicam ali, vai aparecer então diretamente a página lá da biblioteca direcionada para o livro do Anton. Tá? Então é importante ter os dois, porque vocês se organizam, né? E vai abrir aqui, vai demorar alguns segundos, tá? Mas é importante fazer esse processo aqui para ver, né, todos os detalhes. Às vezes dá um probleminha, o que a gente faz? A gente vai lá e tenta de novo. Vamos tentar de novo. Vamos ver aqui. Ó, agora funcionou. Tá? Então isso é assim mesmo. Pede para exibir online. Ele vai pedir aqui os dados. E põe ali o número de matrícula e a senha, que são os 4 últimos dígitos da RG, e envia. Vai aparecer o livro aberto lá na última página, quando tu consultou pela última vez. Então, nós vamos lá no plano de ensino, né? Onde é que a gente vai ver a integral definida? Na página 353, que no marcador é 373. Aqui está o livro. Demora um pouquinho. Ó, então vai aqui, ó, 373. 373, no marcador aqui. Vai abrir ali a página do livro. A integral definida, né? Então nós vimos então que aqui nesse livro ele começa a discussão com as somas de Riemann, né? Vamos fazer uma pequena revisão aqui, né? Então as somas de Riemann, nós vimos que nós temos uma função definida num certo intervalo, AB. Esse intervalo é subdividido em n pedacinhos que nós fizemos a hipótese vão ser sempre do mesmo tamanho. Então, o comprimento vai ser ΔX B menos A sobre N, quando a partição é chamada de regular, né, quando os subintervalos têm todos o mesmo comprimento, que é o ΔX B menos A sobre N. Né? Então, nós vimos que para eu fazer uma soma de Riemann, eu tenho que escolher um ponto em cada subintervalo, e nós calculamos alguns exemplos na aula passada pela regra do ponto médio. Né? Então, nós vimos que isso vai produzir aproximações, né, da área entre a curva e o eixo x, quando a função é positiva, certo? Então, nós vimos esses exemplos aqui, vamos dar uma olhada de novo aqui.
Ó, esse exemplo nós vimos quando a gente calculou lá a soma de Riemann com n igual a 5. Nós fizemos esse cálculo detalhadamente, a soma de Riemann da função 0,015x ao quadrado menos 2x mais 80, o x variando de 30 até 60, nós fizemos a partição com 5 pontos, definimos todos os 5 subintervalos, estão indicados aqui no texto, calculamos o ponto médio de cada subintervalo, que são os pontos 33, 39, 45, 51 e 57, então são 5 pontos, onde eu vou avaliar a função, que eu fiz aqui as avaliações, e multipliquei pelo ΔX. Estas multiplicações representam, cada uma delas, uma área de cada um desses retângulos, né? Então, somando a área desses 5 retângulos, que deu lá 643,65, evidentemente a figura representa o quê? Uma aproximação, né? A soma das áreas desses retângulos, que é o S5, representa, evidentemente, uma aproximação da área limitada pelo gráfico que representa a parábola aqui, que é essa curva vermelha, e o eixo x, né? Então, e os lados x igual a 30 e x igual a 60. Então, tem uma porção do plano, tem uma aproximação ali que é 643,65, e nós vimos, então, que se tomarmos valores crescentes do n, né, a gente vai ter valores cada vez mais próximos de 645, que é o valor que a gente obteve ali na aula anterior como o limite destas somas. Isso está registrado também aqui no Moodle, né, naquele arquivo que é o texto de apoio, nós vimos na aula anterior, certo? Está lá naquele texto de apoio lá. Bom, muito bem. Então, está aqui registrado, ó, à medida que aumenta o valor do n, né, ó, n igual a 8, 16, 32, 64, com valores crescentes de n, as somas de Riemann tendem a 645. E a gente vai ver que, de fato, esse valor aí é o valor exato da área que corresponde à integral definida daquela função ali. Tá? Vimos também como obter essas somas ali no Wolfram Alpha, né? É importante vocês, então, testarem esses comandos, tá certo? Para se familiarizar com a notação. E vimos também este exemplo aqui do cálculo das somas de Riemann da função e na menos x ao quadrado. Tá? Então, nós fizemos o cálculo, digamos, passo a passo aqui, né, identificando os subintervalos, o ponto médio de cada subintervalo, e depois as avaliações das funções, da função em cada um desses pontos, e finalmente a soma de Riemann, que deu lá em torno de 0,7487, que mostra que a tabela mostra, com valores crescentes do n, que a soma parcial vai se aproximar cada vez de mais de 0,7468. Tá? Muito bem. Então, isso dá origem ao conceito da integral definida. Né? A integral definida vai ser este limite. Né? O limite, quando o somatório que varia de uma Tn, tem pontos cada vez mais próximos, ou seja, a base dos retângulos aí vai tender a zero. Tá? Isso equivale, na prática, a aumentar indefinidamente o valor do n, né? Ao fazer o n tender a infinito. Né? Então, esta notação aqui já introduz uma novidade, né? A integral definida da função f de x no intervalo AB. É a integral definida da função f quando x varia de a até b. Né? Então, os números a e b são denominados limite de integração inferior e limite de integração superior, respectivamente. E f é denominado integrando da função. Tá? Então, agora, a partir, né, da aula de hoje, a gente tem esta novidade aqui. Ou seja, nós vamos interpretar que a integral definida é o limite das somas de Riemann quando a norma da partição tende a zero, né, que na prática equivale a fazer o n tender ao infinito, e nós vamos então usar, né, alguns recursos para interpretar o significado da integral definida e depois, né, como calcular.
Então, aqui tem algumas propriedades da integral, né? Certo? Então, nós vamos ver aqui, ó, uma interpretação dessas integrais. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Então esse é o texto aqui que depois eu deixo lá de apoio, né, para vocês. Ó, vamos ver o seguinte, vamos botar lá para baixo. Sobre a integral definida. Então, nós vimos que essa notação, né, integral definida, corresponde ao limite das somas de Riemann quando o número de pontos tende a infinito, que é uma forma equivalente de dizer que a norma da partição tende a zero, que está escrito no livro, está tudo certo, é formalmente correto. Isso aqui é uma forma mais intuitiva, né, de interpretar o significado da integral definida. Tá? Então, essa notação deve ser lida assim, né? Ó, é a integral definida da função f quando x varia no intervalo AB. Então, o A é o extremo inferior do intervalo de integração e o B é o extremo superior do intervalo de integração. Então, a interpretação geométrica da integral definida, ela é muito importante porque ela permite, né, sob certas condições, a gente deduzir, né, a gente concluir qual é o valor de uma certa integral definida a partir da sua definição. Tá? Então, olha só, vamos olhar aqui, vamos ler aqui a interpretação geométrica. Então, se a função f de x, se os valores de f de x forem maiores ou iguais a zero, quando x varia no intervalo AB, então a integral definida de A até B de f de x representa a área da região limitada pelo gráfico da função f e o eixo x, quando o x varia no intervalo AB. Tá? Então, essa é uma interpretação geométrica válida desde que a função seja maior ou igual a zero naquele intervalo de integração, no intervalo AB. Tá? Então, de acordo com a lei da função, é possível a gente visualizar graficamente se realmente a função assume valores maiores ou iguais a zero, e quando isso acontecer, né, a gente vai interpretar que aquela integral definida é a área de uma certa região do plano. Tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos que, a partir dessa interpretação geométrica, eu posso deduzir o valor de uma integral definida a partir, né, desta interpretação geométrica. Tá bom? Ó, alguns exemplos. Então, vamos olhar aqui o primeiro exemplo. Ó, esta integral aqui. Né? Integral quando x varia de 2 até 5 da função constante igual a 4. Né? Então, o que a função representa neste caso, né, pessoal? É o valor do y, que é um valor constante igual a 4. Né? E o x varia entre 2 e 5. Aqui a base, então eu vou ter um retângulo cuja base é 3, né, porque o x varia de 2 até 5, e a altura é 4. E a gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, eu multiplico aqui, ó, até vou colocar na ordem usual aqui, base vezes altura. Então, a área desse retângulo, que é 12, é o valor desta integral aqui. Né? Certo? Então, essa figura está mostrando, né, exatamente a representação geométrica da integral definida da função constante igual a 4 no intervalo de 2 até 5. Tá? Essa figura aqui, ela é gerada automaticamente ali no site da Wolfram, quando a gente faz o cálculo da integral definida. Vou mostrar para vocês aqui. Vai ali, no site da Wolfram, escreve lá. Ó, a integral da função constante igual a 4, né, quando o x varia de 2 até 5. Aí pressiona Enter, ele vai fazer o processamento daquelas informações, ó, e vai escrever ali para vocês. Ó.
Ele interpreta, né, que isso aí é a integral definida. Isso, exatamente. Tá? Os númerozinhos, os extremos aqui, o 2 e o 5, tá? Eles representam o valor que o x assume, né, como valor mínimo, e o 5 é o valor máximo. Tá? Então, o x sempre vai variar entre o extremo inferior, que é o 2, neste exemplo, e o extremo superior, que é o 5, neste exemplo. Tá? Esse é o significado, essa é a interpretação que a gente faz ali para aqueles números. Tá? É isso mesmo. Ó, o x varia de 2 até 5 aqui, ó, no eixo horizontal, né? E como nesse exemplo a função é constante, tá? O gráfico é uma reta, né, que é paralela ao eixo dos x, tá? Então, né, eu tenho uma figura geométrica que é um retângulo, e qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, né? A base é 3, a altura é 4. Então, a área é 12. Sim, aqui, ó, o conceito da integral definida, tá? Na própria definição ali, ó, o intervalo é fechado, ó, tá vendo? Não é que não se possa definir a integral num intervalo aberto, mas a integral definida, né, daí vem o nome, ó, integral definida, né, no intervalo AB. Como é que essa integral é construída? É a partir da definição de uma função num intervalo fechado. Tá? Se o intervalo, por alguma característica intrínseca do problema, for aberto, aí a integral será chamada de integral imprópria. Aí ela será feita através de aproximações sucessivas. Tá? Mas a gente está trabalhando aqui com integral definida. Tá? Então vai ser nesse início de estudo aqui, de fato, sempre intervalos fechados. Então, esse primeiro exemplo, né, pessoal, sempre que tiver uma constante, tá? Sempre que tiver uma constante, vocês poderão fazer o uso da interpretação, né? Inclusive, se a constante for negativa, né, só que daí a gente não vai interpretar como área, né, mas a integral será o produto, né, da base pela altura. Né? Segundo exemplo aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ó. O que acontece aqui, né? Ó, quando eu olho o gráfico dessa função aqui, né, a função 2x mais 1, quando x varia de 1 até 3, né, então nesse exemplo 2, o a vale 1 e o b vale 3, tá certo? E a função que a gente está considerando é 2x mais 1. E a gente sabe que o gráfico de uma função de primeiro grau é um segmento de reta, né, quando o x varia de a até b. No caso, como o x varia de 1 até 3, tu vai ter um pedacinho, né, que é um segmento de reta, como a gente diz. Tá? Então, a figura geométrica que está sendo representada aqui é um trapézio. Tá? E a área desse trapézio pode ser calculada usando, né, a fórmula conhecida da área do trapézio. Está aqui a figura geométrica. O x varia de 1 até 3, né? E, bom, aí eu olho lá nas fórmulas, né? Como é que eu calculo a área de um trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então eu tenho que girar aqui, né? Fazer um giro de 90 graus aqui, ó. Então vocês vejam que a base maior é 7, né? Onde é que eu tirei o 7? 2 vezes 3 mais 1 é 7, que é o valor do y correspondente ao extremo superior do intervalo, que é o 3, né? 2 vezes 3 mais 1 dá 7, aqui essa altura é 7, ó, que é a base desse trapézio. Este valor aqui é a função calculada no ponto 1. Vejam que o x está marcado 1 ali, ó, no eixo horizontal, né? 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3. Então o y aqui é igual a 3. Então a base maior é 7, a base menor é 3, e a altura desse trapézio, né, se vocês fizerem a rotação ali, ó, a altura desse trapézio vai ser 2. Então, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, 7 mais 3 vezes 2 sobre 2 vai dar 10. Tá? Então, esta figura, né, mostra que, de fato, né, a área
desse trapézio é igual a 10 e ela representa geometricamente a integral definida de 1 até 3, né, da função 2x mais 1. Então, voltando a reforçar ali o que o colega perguntou, o x varia entre 1 e 3. Então, o intervalo fechado de 1 até 3, que representa o intervalo de integração. Então, de novo, né, se a gente for lá no site da Wolfram, ó, a gente vai escrever lá, ó, integrate 2x mais 1, 2x mais 1, o x variando de 1 até 3. Então vai aparecer ali, ó, o resultado da integral que ele já escreve, né? Ele interpreta, ele entende que essa é a integral definida, né? Só que ele escreve em inglês, evidentemente, e está ali representada, né, a figura geométrica correspondente, tá? Que é esse trapézio que eu transportei, né, lá. De conta, vamos ver, né, algum detalhe que vocês não tenham entendido, por favor, esclareçam a dúvida. A altura é o 3 menos 1 ali que tu fez, que ele tá de lado, é isso? Isso, a altura é 2. Exatamente, tem que fazer uma rotação, né? Exatamente. Então a gente enxerga aqui, ó, a base maior, que é o 7, a base menor, que é o 3, e a altura, né, que separa, a altura é perpendicular às duas bases, ó. Tá, essa é a medida desse segmento aqui. Tá? E aí tu calcula por aquela forma. Também tu pode, né, algumas pessoas preferem fazer o que chama de decomposição, né, do trapézio, como sendo a área de um retângulo, a área de um trapézio é a área desse retângulo aqui, ó, mais a área do triângulo na parte superior. Vejam que esse retângulo, ele é, na verdade, a altura dele é 3 e a base é 2. Então eu tenho uma área na parte inferior da figura que é 6, né? 2 vezes 3 é 6. Aí se tu pegar o triângulo na parte superior ali, tá? Tu vai ter que aí tu pode usar qualquer um como base, como altura, né? Tu vai ter, por exemplo, base 2 e altura 4, né? 2 vezes 4 sobre 2 sobra 4. 6 mais 4 dá 10. Então daria para fazer também decompondo o trapézio em um retângulo e um triângulo. Mas a maneira mais fácil é fazer a rotação, né, e usar a fórmula do trapézio diretamente ali. Tá? E um terceiro exemplo, que esse não é tão direto, né, pessoal, porque, conforme eu te falei, as fórmulas que a gente considera como fórmulas elementares da geometria, né, depende do que é elementar para cada um. Né? Tem pessoas que podem achar que certas coisas são elementares para ela e para outras não são. Né? De repente, para um especialista em biologia, né, estudar o DNA do vírus da Covid-19, o coronavírus, para esses especialistas, isso aí é uma coisa simples. Né? Para nós que não estudamos biologia, é muito difícil. Né? Então, este exemplo 3, ele remete a essa situação. Ó. Então, eu estou interpretando que essa integral, ó, que está destacado na tela, é a área do semicírculo superior de raio 1, isso sendo na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Né? Porque o traçado dessa curva aqui, ó, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, corresponde à parte superior de uma circunferência de centro na origem e raio igual a 1. Então, esta área que está representada aqui, ó, ela é a metade da área de um círculo de raio 1. Né? Qual é a área de um círculo? A área de um círculo é πr ao quadrado. Tá? Então, como eu estou calculando somente a metade, né, da área do círculo de raio 1, tá? Eu pego e divido πr ao quadrado sobre 2. Né? Como o raio é 1, fica π sobre 2, que é 1,2
5708, né, o valor aproximado, né, do π sobre 2, lembrando que o π é em torno de 3,141592. Né. Então, esse terceiro exemplo, evidentemente, já é um pouco mais complexo, né, porque a pessoa precisa saber que esta curva, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ela é o gráfico da parte superior, né, da circunferência com centro na origem e raio 1. Então, esta região realmente tem esta área aí, que é 1,5708. E, de novo, se vocês escreverem aqui, ó, vocês vão escrever lá, ó, integrate. Como é que vocês calculam a raiz quadrada? SQRT, né, que é a abreviatura de square root. Aí vocês vão botar lá, 1 menos x elevado ao quadrado. Tá? E vocês vão completar aqui, ó, o intervalo de menos 1 até 1. Então é importante fazer isso aqui, pessoal, porque vocês vão ter um recurso muito poderoso, né, para calcular integrais definidas. De repente vocês estão com alguma dificuldade, algum exemplo, vocês resolvem aqui e vocês sabem qual é o resultado. Claro, tem que saber escrever, né, na anotação desta página. Né? Então vejam, olha só do que a gente se livra, tá, ao interpretar esta integral como a área desse círculo, desse semicírculo. Né? Se a gente não fizer dessa forma, a gente vai ter que usar esta função aqui, ó, essa expressão algébrica aqui, para poder calcular e chegar nesse resultado. Né? Então isso demandaria um esforço muito maior do que fazer essa interpretação, né, de que esta integral definida representa a área desta região, que tem uma fórmula que vem lá da geometria plana. Né? Muito bem. Mas acontece, né, como eu disse para vocês, que isso é um caso particular dentre vários outros, né, como os dois primeiros que eu citei. E quando isso não acontecer, né, aí tu vai ter que recorrer a um teorema que é conhecido como o teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele vai nos dizer como resolver esta situação. Esse é o teorema fundamental do cálculo, está aparecendo aqui para nós. Ó. Então, depois esse texto vai ficar disponível lá, tá? Vai estar na página 8, né, do texto chamado Integral Definida, Somas de Riemann, Integral Definida, que vai estar disponível lá no Moodle. Né? Então, ele vai conter a parte inicial, vai ter algumas fórmulas básicas e vai aparecer lá na página 8. Teorema Fundamental do Cálculo. Exemplo de trapézio, não tem isso que colocar. Não, mas é isso mesmo. Não é coincidência, é isso mesmo. O fato da base maior ser 7 é porque a função calculada no ponto 3, deixa eu voltar aqui. Ó, este valor aqui, que é o valor do y, tá, é o valor obtido substituindo o x por 3 aqui. 2 vezes 3 mais 1 dá 7. Ó. Esse é o gráfico, esse segmento de reta aqui é o gráfico dessa função. Então, quando a gente faz a representação geométrica, né, do significado da integral, a gente representa no gráfico a curva que é da função que está aparecendo ali. Esse segmento de reta é o gráfico da função 2x mais 1. Né, como no exemplo anterior aqui, ó, a função constante igual a 4. Quando tu calcula no ponto 2, a função é 4. Quando calcula no ponto 5, a função é 4. Então, é uma reta paralela ao eixo horizontal. Isso acontece quando a função é constante. Tá? Em todos esses exemplos aqui, né, as curvas resultantes são que representam o gráfico da função que está sendo integrada aqui. Ó. Nesse caso, a função é 1 menos x ao quadrado. O gráfico dessa função é essa curva aqui. Ó. Tá? Então, é isso mesmo. Mas isso só vai ser possível fazer, né, quando for, por exemplo, um trapézio, um retângulo, né, ou um semicírculo ou um círculo. Mas é isso aí.
Onde é que eu estava aqui? Estava aqui no texto. Ó. Então, o teorema fundamental do cálculo, pessoal, ele vai ser um atalho, ele vai ser uma forma de resolver o cálculo da integral definida sem precisar fazer todo aquele processo, né, de cálculo das somas de Riemann e fazer tomar valores crescentes do n, né, como eu fiz lá, 8, 16, 32, 64, etc. Por que isso? Porque, evidentemente, aquele processo é custoso, né? Não é porque a gente tem aqui o site que a gente vai agora calcular todas as integrais definidas por soma de Riemann, porque isso é um processo, digamos assim, uma vez que a gente tem o teorema fundamental do cálculo, que resolve algumas das situações, o teorema fundamental do cálculo é muito mais econômico, muito mais elegante do que fazer aquele processo de convergência lá pelas somas de Riemann. Tá? O que tem que ficar claro, né, é que o teorema fundamental do cálculo não vai resolver todas as situações possíveis e imagináveis, as que ocorrem na prática. Muitas vezes as integrais envolvidas são de funções que não vão ter a chamada integral imediata. Tá? Então, esta função que aparece aqui, ó, nesse teorema, a função f de x, que é a antiderivada da f, né, isto é, uma função cuja derivada primeira conhecida com f pequeno, essa função, em muitos casos, não é considerada, não é conhecida. Quando ela for conhecida, né, se eu conseguir determinar esta função, então a integral definida de a até b de f de x dx será a diferença calculada nos dois extremos do intervalo. A f grande calculada no extremo superior, a f grande de b, menos a f grande calculada no extremo inferior. F de b menos f de a. Vejam só, tu vai conseguir avaliar, né, sob certas condições, a integral definida fazendo apenas essas duas operações. Que beleza, né? Quer ver? Ó, vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, a notação, e geralmente a gente representa através dessa barrinha aqui, ó. E onde é que eu encontro essa f de x, né, pessoal? Ó, deixa eu... Não é que somando os dois fecha 10. Tu tem que usar... Não é somando os dois. É 7 mais 3, que é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. É que a altura, nesse caso, é 2. Tá? Não é que só somar os dois. Ó. Agora entendi a tua pergunta aqui. Ó. Tem que usar esta fórmula. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui. A gente não está vendo a tua tela, professor. Não, mas não vai ser sempre isso, tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para mostrar. E, ó, vamos supor que seja 3 mais 7. Deixa eu ver uma coisa. 3 x. Professor, a gente não está vendo sua tela. Vou botar aqui x mais 1, de 2 até... Professor, Oi? Professor? não está compartilhando a tela. Tá, não, eu só estou ajeitando aqui, eu já vou mostrar, tá? Eu só quero... Tá. Eu sei, eu só estou testando aqui para mostrar um exemplo aqui. Tá, agora sim. É que eu estava testando aqui, eu vou compartilhar aqui. Só para responder aqui uma dúvida. Viu? Ó, por que não é coincidência? Não é assim que se faz, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo que a base menor é 3. A base maior também é 7. Tá? Então não basta somar só. É base maior vezes base menor vezes a altura sobre 2. Ó, a base maior, 7. A base menor, 3. 7 mais 3 dá 10. Vezes a altura, ó, a altura é 4. Divide por 2 dá 20. Certo? Então tem que enxergar que essa integral aí é a integral que representa a área de um retângulo. De um trapézio, desculpa. Só que ele tem que fazer uma rotação assim, ó. Tá? Tá bom?
Então é por isso que tem que usar essa fórmula aqui. Ó. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tá? Aí vai funcionar sempre, em qualquer caso. Então, pessoal, vou mostrar aqui alguns exemplos de aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então, aqui no texto, tá, eu deixei só representado ali o resultado final. Tá? Então, nós vamos fazer aqui, no desenvolvimento, né, o cálculo e vamos fazer sempre a interpretação geométrica ali usando o recurso do site da Wolfram. Então, eu peço que vocês tentem reproduzir aí no dispositivo que vocês estão usando, né? Ó, duas coisas, a integral definida e gerar o gráfico, certo? E depois tentem fazer no braço. Né? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui das duas formas. Né? Ó, vou botar aqui. Teorema fundamental cálculo. Então, depois eu boto ali a anotação formal. Né? Ó, eu quero mostrar aqui exemplos de utilização do teorema. Então, vou começar ali com aquele exemplo lá do texto. Ó, agora nós estamos calculando uma integral definida, né? Ó, x ao quadrado. Então, assim, pessoal, para vocês entenderem bem a notação, é importante vocês fazerem nos primeiros exemplos, né, o desenvolvimento completo, tá? Ó, qual é a função que a gente chama de f minúsculo? É a função que está dentro lá do símbolo da integral. Ó, essa aqui é a função f minúsculo. Quer ver? Vamos voltar para o livro lá. Ó, tá vendo? Lá dentro do símbolo da integral, f minúsculo é a função que está sendo integrada. Né? Quem é a função que a gente chama de f maiúsculo? F maiúsculo é a função que a gente obtinha lá nas aulas anteriores, quando a gente calculava a integral indefinida. Ó, qual é a integral indefinida desta função? Por isso que eu falei para vocês lá no início, quando a gente começou a falar da integral indefinida, ela é só uma ferramenta para calcular a solução das integrais definidas, certo? Então, qual é a integral de x ao quadrado? Por isso que eu disse para vocês, depois a gente vai ter que acelerar o processo. Aqui tu tem que saber de cor, ó. É x ao cubo dividido por 3. Mais uma constante, tá? Então, esta é a função que se refere ali no teorema fundamental do cálculo, que aparece nessa anotação aqui, ó. Ó. Essa antiderivada aqui é aquela que a gente vinha calculando quando estávamos calculando a integral indefinida. Então, a gente vai pegar aquela função e vamos calcular nos dois pontos só. E a gente vai representar no desenvolvimento do cálculo com aquela notação da barrinha. Ó, tá ali. A gente vai botar a barrinha lateral aqui, ó. Estão enxergando direitinho aí, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Obrigado. X ao cubo dividido por 3. Então, claro que aqui, pessoal, depois a gente vai fazer todo o processo, quando a gente está iniciando, né, a verificar e aplicar uma determinada fórmula, a gente vai fazendo tudo mais detalhadamente. Depois vocês vão ver que algumas etapas a gente pode até tornar mais automático, tá? Mas vamos aqui mostrar. Então, vejam, eu identifiquei a primitiva ali, que é o f grande de x, o f maiúsculo de x, que neste exemplo é o x ao cubo dividido por 3. Ah, por que não aparece a constante? Porque como eu vou subtrair, a constante de integração vai se cancelar. Então não vai fazer diferença tu colocar a constante, tá? Então o que essa barrinha representa aqui, ó? Essa notação representa? Ela representa que tu vai calcular a primitiva
que é x ao cubo dividido por 3, no extremo superior do intervalo, menos no extremo inferior do intervalo. É uma forma de representar isso aqui, ó. Tá? Então é sempre nessa ordem. Tu vai calcular primeiro no 2 e depois no 3, depois no 0. Ó, então vamos lá. 2 ao cubo, nós vamos escrever detalhadamente, tá? 2 ao cubo menos, agora a função no extremo inferior. Ah, mas não, tem que escrever. Isso aqui não é uma aula, um curso para máquinas, né? Certo? Nós temos que, nós, e quando eu me refiro a nós, professores e alunos de graduação, a gente tem que ter mais apego à formalidade. Nós temos que dar mais valor a essas etapas do cálculo. Então nós temos que escrever, tá? Então vai ficar 8 terços menos 0, que é 8 terços. Ou seja, na conclusão, ó, que eu insisto que vocês devem melhorar aí na escrita, ó, já respondo. Conclusão é que esta integral é 8 terços. O que tem aqui no chat? Onde é que tá? Não apareceu aqui para mim. 0 sobre 0. Mas onde é que tem 0 sobre 0? Ah, era para ser Desculpa, eu escrevi 3.0. mal aqui. Eu falei uma coisa e escrevi outra, tá? Obrigado pela correção. Aqui eu tenho que dividir minha atenção entre escrever e falar, então essas coisas acontecem, tá? Mas o quociente ali a função primitiva é x ao cubo sobre 3. Então o denominador é 3 nas duas parcelas. Então, muito bem. Feita a correção. Então, essa integral é 8 terços, ok? O que ela significa, né, pessoal? Ó, a gente vai lá, ó, nesse site aqui, ou qualquer outro que vocês queiram usar, que ó, seja amigável, né, que seja fácil de aprender ali, ó. A gente vai botar integrate, né, que é a expressão em inglês para calcular a integral, entre parênteses o x ao quadrado, e o x varia de 0 a 2. Separa por vírgula aí, ou um espaço, né? Aí pressiona Enter. Ó, então aparece ali, ó, o resultado, que é o 8 terços, que a gente calculou. Ele até expressa, né, a divisão com 4 casas decimais ali, aproximadamente igual a 26667, né? Só em qualquer calculadora você obtém esse resultado, faz até de cabeça. E então, ó, aqui, ó, esse é o que eu falei para vocês, ó. Então, essa curva, que é a função x ao quadrado, ela limita, quando x varia de 0 até 2, né, a área que existe entre o eixo x e a curva x ao quadrado, quando x varia de 0 até 2, que está sombreada aqui, ó, esta área é 8 terços. Tá? Esse é o significado, como eu disse ali, a representação visual, a representação geométrica do significado da integral definida. E esta área aqui, ó, se vocês tentarem calcular pela geometria elementar, né, pelas fórmulas elementares da geometria plana, vocês não vão encontrar uma fórmula que vai te dar a solução para esse cálculo. Né? Certo? Então vejam que é uma ferramenta realmente muito importante, né, o uso da integral definida para... Então a gente vai escrever aqui, eu vou colocar aqui, usar esse recurso, essa facilidade, tá? Eu vou representar aqui o gráfico, né, que mostra, né, assim, a representação geométrica, ou se você quiser uma representação gráfica, né, desse resultado aqui. Ó. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos para outro exemplo aí.
Segundo exemplo, integral de 0 até 1 de e na x dx. Integral definida de 0 até 1, né, da função e na x. Então, nós temos que a função que a gente está integrando é a função exponencial e na x. Tá? Então, esta função, se vocês consultarem lá a tabela de integrais, né, ela tem aquela característica, né, de ser a função que a primitiva é ela mesma. Então, a nossa função f grande aqui é a própria função e na x. Né, mais uma constante lá que, para efeitos de aplicação do teorema fundamental do cálculo, não faz diferença. Tá? Então, né, quando eu calcular aqui a integral, vou copiar aqui. Ó, aqui eu tenho que tirar esse número, que eu não sei porque o Word faz isso. Ó, então a gente vai representar assim, pessoal. Ó, eu peço que vocês usem um caderno, né, para vocês escreverem essas coisas, que aí, à medida que vocês vão escrevendo, vocês se familiarizam com a anotação correta. Tá? Então bota lá, e na x. Né? Aí tu vai representar aqui, ó, com essa barrinha lateral ali, né? O Word aqui ele deixa meio próximo, mas pode fazer uma barrinha maiorzinha assim, tá? Põe o 0 e o 1 ali do lado direito daquela barrinha vertical ali, certo? Aí tu vai substituir pelo teorema fundamental do cálculo, né? Vamos fazer aqui, ó, e elevado na 1 menos o e elevado na 0, tá? Então, isso aqui vai dar o próprio e, né? Porque e na 1 é o próprio e, menos 1. Ó, certo? Aí, se vocês quiserem calcular isso aí, vocês vão obter um resultado que é aproximadamente 1,718. Vamos botar aqui, né? Tá ali. 1,718, 28. Tá? Ó, então, este valor aqui. Veja, como é que a gente faria, né, se a gente não tivesse o teorema fundamental do cálculo? Teríamos que pegar a função e na x, o intervalo 0, 1, dividir, né, em 4 subintervalos, em 8, 16, 32, 64, fazer aquelas somas de Riemann. À medida que vai aumentando, né, o valor do n, o valor das somas de Riemann vão convergir para 1,71828, né, à medida que a gente toma valores crescentes do n. Quer ver? Ó, vamos lá. ESP de x. O x varia de 0 até 1. Né? Lembra que lá no site da Wolf é ESP de x. Não, se você escrever e elevado na x, não vai dar certo. Ó, então ele apresenta o gráfico e o resultado da integral. E menos 1, que é em torno de 1,7183, que ele arredonda com 4 casos. Tá? Então, vou botar com 4 casos lá no nosso texto, que daí fica de acordo ali com o site, né? Melhor. Então, ó, aqui, o gráfico representativo desta. Então, a gente pode dizer que a área desta região que está representada aqui é aproximadamente 1,71. Tá? Por quê? Porque o gráfico está mostrando, ó, que no intervalo, quando x varia de 0 até 1, né, que a integral definida é de x variando de 0 até 1. No intervalo fechado de 0 até 1, a função descreve essa curva que assume sempre valores positivos. Então, esta área que está achurada aqui tem um valor aproximado de 1,7183, né? E a gente não conseguiria calcular, né, usando uma fórmula elementar da geometria. Né? Claro, se eu fizer uma soma de Riemann com, sei lá, um número bastante grande de pontos, eu vou obter um valor bem aproximado daquele ali. Só que o esforço
no desenvolvimento e no cálculo de uma soma de Riemann é muito maior do que a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Olhem com calma aí todos os detalhes, né, do desenvolvimento, do exemplo, e vejam se tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito tanto do desenvolvimento do cálculo quanto da interpretação geométrica do resultado. Muito bem. Vamos seguir. Essa integral aqui, integral de 1 sobre x dx, quando x varia de 1 até 2. Essa integral é interessante, né? Porque ela envolve o logaritmo. É a própria definição de logaritmo. Integral de 1 até 2 de dx sobre x. Ó, então eu tenho aqui, né, vocês lembram que eu comentei sobre essa notação, né? A função aqui que aparece nessa integral é a função 1 sobre x. Então, se vocês olharem lá na tabela básica, aquela que tem no livro, né, que nós vimos aí alguns exemplos, essa função aqui, ela tem como integral indefinida o logaritmo. Tá? Ó, a integral de dx sobre x é o logaritmo do módulo dx mais c. Tá? Então, para eu calcular essa integral pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou ter que aplicar, então, a função logaritmo nos dois extremos do intervalo. Como nesse intervalo aqui a função é positiva, né, tu até pode dispensar o símbolo do módulo, tá? Mas eu vou colocar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Em certos intervalos que a função assume valores negativos, aí tu tem que considerar, mas não tem problema. Tá? Isso aqui é o módulo lá do valor absoluto, né, da função calculada no ponto. Então, vai ficar o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 1. E o logaritmo natural de 1 é 0. Então, isso aqui vai dar o logaritmo de 2. Né? Então, vejam que este resultado aqui, né, expressa que a integral de 1 até 2 de 1 sobre x dx é exatamente o logaritmo de 2. Tá? De novo, né, se vocês olharem lá no site, ó, vai botar lá 1 sobre x. E o x variando de 1 até 2. Ó. Então, olha só, pessoal, isso é um recurso extraordinário, né? Porque o site representa não só o resultado final da integral, que é o logaritmo de 2, só que ele, por uma questão de diferença cultural, tá, pessoal? Nos países de língua inglesa, especialmente nos livros de língua inglesa, nos próprios sites, o logaritmo é o logaritmo na base E, tá? Aqui no Brasil, nas calculadoras, nos livros, o pessoal costuma escrever o ln, né? Então, esse logaritmo de 2 aí, que aparece no site, é o ln de 2. Tá? Vocês podem conferir na calculadora de vocês aí que vai dar o 0,69315 se vocês apertarem na tecla do ln de 2. Ok? Se ele explica aqui. Aqui ele não... Acho que ele não explica. Tá? Mas... Enfim. Então, deixa eu copiar aqui. Ó. Tá aqui, né, o gráfico que representa, ó, então,
O x varia de 1 até 2, né? A região limitada entre o eixo x e a curva 1 sobre x, que é essa parte superior do gráfico aqui, é o gráfico da curva 1 sobre x, né, que ele desenha ali até um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, né? Então eu vejo que essa região aqui, ó, é uma região que, como essa função é uma curva decrescente assim, é suave, né? Ela não é um trapézio, é próximo de um trapézio, mas não é um trapézio, tá? Então, né, observar que vocês não poderiam calcular a área dessa região usando uma fórmula elementar de geometria. Tem que usar o teorema fundamental do cálculo, né, que dá o logaritmo de 2 ali, que é aproximadamente, vamos botar o símbolo do aproximadamente, 0,69, vou botar 32 aqui. Ok? Ó. Claro que às vezes, né, pessoal, a gente vai ter que usar a técnica da substituição. Eu vou fazer aqui o exemplo 4. Ó. Integral de x mais 1 elevado na 4. A técnica da substituição e qualquer outra técnica de integração, essas técnicas estarão presentes aqui no cálculo das integrais definidas. Vocês não vão... O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a introdução do conceito para poder, né, trabalhar com a ideia de que, bom, para que serve, né, e também para, ao mesmo tempo que a gente desenvolve o cálculo da integral definida, a gente vai aplicando já o teorema fundamental do cálculo nos casos em que é possível. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A função f de x nesse exemplo é a função x mais 1 elevado na 4. Então, a gente vai ter que usar aquele recurso, né? Ó, como é que tu calcula f de x, a f grande, né? Lembra lá, f grande de x, em qualquer caso, é o que a gente chamava antes de integral indefinida, que é a antiderivada, né, dessa função aqui. Então, observa, essa função é uma função composta. Né? Então, o u, que é a função que é calculada primeiro, é a função x mais 1. Né? E o du, que é a derivada da função, é 1 vezes dx. A derivada de x é 1 vezes dx, que é igual a dx. Então, tu pode fazer uma substituição, né, para calcular a integral definida. Então, tu terá, né, a integral, vamos fazer todo o cálculo aqui, ó. Tu terá o quê? U elevado a 4 ali, multiplicado pelo du. E a gente sabe que a integral da potência, a gente tem que somar uma unidade no expoente e dividir por aquele valor. Então, eu já vou escrever aqui, né? U na quinta, U elevado na quinta, dividido por 5, mais C. Ou seja, é aquela expressão ali, é o x mais 1 elevado na quinta, dividido por 5, mais C. Então, é essa função aqui, ó, x mais 1 elevado na quinta, que eu vou ter que levar em consideração aqui. Então, eu vou pegar e aplicar o teorema fundamental do cálculo, calculando a função no x mais 1 elevado na quinta. Então, eu vou copiar aqui e ver se eu consigo capturar essa parte aqui. Ó. Vou calcular essa expressão, né, substituindo o x nos extremos do intervalo. Então, vocês cuidem, né? Por isso que eu insisto em calcular detalhadamente, né? A gente pode errar ali, como eu errei, a gente tá, as operações são elementares, mas
são muitas, né, em grande quantidade. Então, vou substituir o x por 2, tá? Desculpa, por 1, né? Então vai ficar, vou fazer aqui, primeira parcela, né, vai ter 1 mais 1 elevado na quinta potência dividido por 5, menos, né, agora tu vai calcular no ponto que é o x igual a 0. Então tu vai substituir aqui, tu vai ter, naquela lei da função ali, 0 mais 1 elevado na quinta potência dividido por 5. Então o que tem aqui? 2 na quinta, né? 2 na quinta, aqui, 2 elevado na quinta sobre 5, menos 1 elevado na quinta sobre 5. 1 elevado na quinta dividido por 5. Calcula essas potências, vai dar 32 quintos menos 1 quinto, que é igual a 31 quintos. Se vocês dividirem 31 por 5, vai dar 6,2. Ou pode deixar escrito, né, como sendo o 31 quintos. Então a conclusão, né, a conclusão que a gente chega é que essa integral aqui é 31 quintos. Aqui. Pode deixar assim se quiser. E olhando lá no gráfico, né, ó, integrate. Como é que vai escrever aquilo ali? Vai ficar entre parênteses x mais 1, né, elevado na quarta potência, o x variando de 0 até 1. Vai aparecer após alguns segundos o resultado. Está ali o resultado da integral, né, e a visualização da curva, né, x mais 1 elevado na quarta, essa curva aqui, ó. O x, quando o x é 0, a função dá 1, e quando o x é 1, a função é 16. Né? 1 mais 1 elevado na quarta é 16. Então ela faz essa curva aqui. Então a área entre o gráfico representativo da curva, da função, desculpa, e o eixo x, quando o x varia de 0 até 1, que está achurado aqui, a área desta região é 31 quintos. Então, isso é muito interessante, né, pessoal? Porque a gente começa a enxergar, então, né, as conexões, né, as ligações entre diversos conceitos, a técnica da integral definida, né, seja das funções imediatas, seja pela substituição, que são uma ferramenta, então, para o cálculo da integral definida através do importante teorema fundamental do cálculo. Ok? Então é isso aí. Então por hoje é isto. E professor, pode voltar ali pro coisa, por favor? Pra tela. Claro. Só um pouquinho. Do último exemplo? Só sobe um pouquinho, eu só quero ver uma coisinha. Sim. De copiar. Claro. Aqui? Isso, obrigado. Uhum. Deu, muito obrigado. Falou. Então é isso, pessoal. Vocês têm, então, esses exemplos de referência, né? Então, nesse texto aqui, ó, que está lá disponível, eu comento lá, ó, que tem diversas integrais que não podem ser resolvidas pelo teorema fundamental do cálculo, como essa função aqui, que está relacionada com a distribuição normal de Gauss, né? Que nesse momento da pandemia é uma referência no cálculo de probabilidades, né? Isso é uma tradição, né? E não é só na epidemiologia, né? Nas engenharias, na economia, a distribuição normal de probabilidade ela é uma referência e ela é oriunda de uma integral que não pode ser calculada pelo teorema fundamental do cálculo, que a função envolvida lá não tem integral imediata. Então, por isso que nos livros de probabilidade tem tabelas, né,
Então essas integrais são calculadas por somas de Riemann e exatamente para facilitar a vida do usuário está lá uma tabela, né? A pessoa vai lá e copia o resultado, não precisa ficar calculando, né? As funções que eu falei para vocês que descrevem a espiral de Kerr-Ney são as funções seno e cosseno de Fresnel, né? O Fresnel foi o cientista que descobriu, ele estava estudando aplicações na ótica e descobriu essas funções. Elas também são muito importantes, são as equações paramétricas da espiral de Kerr-Ney e elas não têm integral imediata, tá? Então, para calcular essas funções também, em qualquer ponto, vocês têm que calcular por somas de Riemann, né? E, curiosamente, apesar de originalmente elas terem sido descobertas no estudo da ótica, o passar do tempo mostrou que elas são também as equações que mostram, descrevem, melhor dizendo, a curva de transição entre autopistas, né? Quando sai de uma pista, uma autopista, vai para outra, tem aquelas alças assim, tá? Elas são descritas por uma espiral de Kerr-Ney. Na construção de ferrovias, ela é muito importante, tá? Porque elas proporcionam segurança e conforto aos usuários, tá? Então, são inúmeros exemplos que existem de funções importantes, né? Então, estou mostrando as duas situações. Então, aqui tem um resumo e tem exercícios aqui, ó. Tá? Então, eu aproveitei um material que estava pronto, vocês podem utilizar esses exercícios aqui e, né, lá no plano de ensino, onde é que está o plano de ensino? Está aqui, ó. Teorema fundamental do cálculo, ó. Páginas do texto e os exercícios lá, ó, de 13 até 26 da página 373 do livro, que lá no marcador corresponde a 393. Né? Então, lá na página do marcador 393, que corresponde à página 373 do livro, vai aparecer daqui a pouco aqui. Estão indicados ali, ó. Exercícios de integral definida. Calcule a integral usando a parte 1 do teorema fundamental do cálculo, que é o que a gente fez agora. Então, vocês têm aqui exercícios, estão indicados ali os números, ó. Número 13 até o número 26. Então, vocês têm aí referências de exercícios que podem já começar a ser resolvidos, né, usando o teorema fundamental do cálculo, e vocês podem recorrer, né, à monitoria para auxiliá-los nas dúvidas que eventualmente surgirem quando vocês aplicarem estas fórmulas. Bom, então, né, mãos à obra e até a semana que vem. Bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Tchau.